Sérgio falando, testando aí. Eu sou o Sérgio.
juntos de hoje, dia 7, até sexta-feira, dia 11, para transmitir através do canal aqui do Show Rural, da TV Show Rural, tudo o que acontece aqui dentro e, sobretudo, os lançamentos e as novidades que serão apresentadas por aqui. Hoje é segunda-feira, lá fora o sol está brilhando, lindo dia, maravilhoso. O sol está queimando um pouquinho, mas nada que assuste a você que é produtor rural. A propósito, nós estamos fazendo esse trabalho inteiramente para você. E para aquele que não pôde vir com algum receio, alguma coisa, não tem problema, você vai acompanhar por aqui. Por aqui você vai saber como as coisas acontecem aqui dentro do Show Rural. Todos os dias, então, dizia a vocês, durante toda essa semana, estaremos aqui ao vivo, TV Show Rural. E você tem a certeza que também pode acessar, eu vou fazer uma colinha aqui e repetir até para que você anote com tranquilidade aí. Acesse youtube.com/Show Rural Agro. Vou repetir, mas de professor, né? youtube.com/Show Rural Agro. Quer coisa mais fácil ainda? Entra lá no Google e digite showrural.com.br. Tudo vai estar à sua disposição. Inscreva-se no canal, inscreva de fato e acesse, ative as notificações que você vai receber também outras novidades, outros acontecimentos que aqui estiverem, ok? Acompanhe o nosso trabalho. A 34ª edição do Show Rural O Pavel acontece nesta semana, 7 a 11 de fevereiro, no parque localizado na rodovia BR-277, quilômetro 577, aqui em Cascavel, no Paraná. E desde já, você está convidado a visitar esta, que é a maior feira do agronegócio da América Latina. De hoje até sexta-feira, você pode vir ao Parque Tecnológico no horário das 8 da manhã às 6 da tarde e visitar gratuitamente centenas de estandes das empresas expositoras que trazem uma grande variedade de atrativos como cultivares comerciais de alta performance em produtividade, sistemas de produção e manejo, produtos para a lavoura, maquinários e implementos agrícolas, além de animais, produtos agropecuários, energia renovável, tecnologia e inovação e muito mais. E para a segurança dos expositores, visitantes e todos que participam da feira, a coordenação do evento estabeleceu um protocolo sanitário conforme preconizado pelos órgãos públicos de saúde. Para circular pelo parque, convidamos todos a usarem sua máscara de proteção. Nas entradas do parque estão sendo realizadas as aferições de temperatura dos expositores e dos visitantes. Aqui, os bebedouros de água possuem o acionamento com o pé. Além disso, todos os estandes têm frascos de álcool em gel para uso de quem circular pela feira. Portanto, receba as nossas boas-vindas ao Show Rural 2022. Nós somos a Terra. Lindas imagens, né, gente? Muito bonitas. E eu vou dizer uma coisa com vocês. Nós estamos vivendo aqui uma emoção muito grande, porque esse trabalho que está sendo apresentado e que vocês viram aí, foi idealizado, projetado para ser o melhor que você possa receber em casa. Tem uma equipe aqui de jovens muito boa, competente, habilidosa, e você vai conhecer muito mais durante esses 5 dias. Mas eu falei da equipe. É importante também nós conhecermos um pouco de como tudo isso foi projetado e como as coisas aconteceram nos bastidores. Vamos dar uma de enxerida e conhecer um pouquinho mais. A TV Show Rural é um projeto inédito
que visa transmitir ao público em formato audiovisual os principais acontecimentos da feira durante os 5 dias do evento. Para isso, foi montado um estúdio no coração do parque, dentro do prédio Paraná Cooperativa. Nossa missão é realizar a transmissão ao vivo desse programa, que terá até 2 horas diárias de duração, por meio do canal oficial do Show Rural Copavel no YouTube. A grade de programação da TV Show Rural terá cobertura do evento, entrevistas e debates ao vivo, assim como reportagens gravadas com conteúdos informativos e divulgações dos expositores. A programação diária da TV Show Rural você também pode acompanhar pelas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E mesmo após o término do programa, você poderá acessar o nosso canal no YouTube e assistir quantas vezes quiser, além de curtir, comentar e compartilhar. Essa programação é para você que produz, para você que ajuda esse país a crescer. Então, fique à vontade para sugerir temas. Diz pra gente o que você gostaria de ver aqui na programação. Escreva aqui embaixo nos comentários. E saiba desde já, na TV Show Rural, o rural é show. Aqui o rural é show, de fato. E nós vamos começar os nossos trabalhos com as informações e trazendo o quadro Bom Dia Show Rural. Esse quadro sempre vai abrir a nossa programação diariamente com uma entrevista com autoridades, celebridades, pesquisadores, até você, produtor, pode estar aqui para ser entrevistado. E isso é importante, porque todo o nosso trabalho é direcionado a você, produtor, que cultiva e que cuida da terra. Nós somos a terra, não somos? E no quadro Show Rural, Bom Dia Show Rural de hoje, eu estou recebendo o presidente da Copavel, que é presidente também do Sindicato das Cooperativas do Paraná, que é presidente da Cred Copavel, que é diretor da FECOPAR e tem uma série de outras atividades de liderança na cidade, como vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Eu até me pergunto se esse homem consegue dormir com tanto compromisso que tem. Mas diz ele que sim, e a gente entende que consegue mesmo, porque o dinamismo está com ele. Recebo o presidente Dilvo Grolli. Meu querido Dilvo, é um momento emocionante para nós. Aliás, eu tenho percebido que a Copavel vive um momento emocionante desde a apresentação dos seus resultados do ano passado, 2021, anúncios de novas investidas, novos investimentos aí pela frente, e fazendo uma leitura, fazendo aquela passagem de filme, lá do primeiro momento até hoje. Você inaugurando um Show Rural, 34ª edição, não tem mais o que aprender, quem sabe, ou a não ser com as experiências, e tranquilo. Como é que está o coração nesse primeiro dia de Show Rural? Olha, a vida é uma sequência. Ontem, morreu ontem. Hoje um novo dia. E cada evento do Show Rural, desde o seu primeiro evento, lá em 1989, cada evento tem uma história. Cada evento tem uma particularidade. O mundo ninguém previu que no ano 2020 nós teríamos uma pandemia que a ciência até hoje não conseguiu descobrir nem sua origem e nem o medicamento correto. Então essas são as surpresas que o mundo nos coloca diariamente e nós vivemos emoções, mas a emoção não é para ficar guardada dentro de nós. A emoção tem que ser algo que te impulsione para o próximo dia e não ficar, estou emocionado hoje, estou feliz hoje
e fazer com que o sono apague aquilo ali. Aquilo ali tem que ficar vivo dentro da gente, essas emoções, que impulsionam um novo dia. E assim o Show Rural. Quando iniciou, em 1989, era um evento que tinha 15 empresas, tinha 110 visitantes. E nós tínhamos dificuldade até de transmitir conhecimento para esses visitantes, mesmo sendo poucos, porque nós não tínhamos treinamento e nem tínhamos conhecimento como que nós íamos transferir certos conhecimentos que vinha de fora, porque nós não estávamos treinados para o conhecimento, para transferir para os produtos rurais. Então isso aqui é uma escola, isso aqui no mesmo tempo uma apresentação científica, ao mesmo tempo uma apresentação tecnológica, e que cada ano ele se adapta aos momentos atuais. O que é importante é nós sempre termos um norte. Presidente, não cortando, nós estamos mostrando para os nossos telespectadores imagens desde o primeiro Show Rural até agora. Eu não cortei, você pode continuar conversando com o nosso telespectador. Essa história do Show Rural é bacana, agora não tínhamos nada. Agora, a anterior mostrou somente uns produtores rurais ali, eram 110 produtores no início, ele talvez seja 200, e olha como está passando, intercalando as fotos do passado com fotos mais atuais, né? Mas o que é importante quando a gente organiza algo é não perder o norte. Isso aqui foi muito bacana, porque qual foi o norte disso aqui? A apresentação de tecnologias para os produtores rurais. Aí depois começou a vir outras novidades que poderiam ser introduzidas aqui dentro. Aí cabe você discernir que novidade é essa e se você não sai do foco. Por exemplo, todo evento agropecuário no Brasil tem show de gastronomia, deve ter 20 restaurantes. Aí você tem que se questionar, qual é que é o negócio do show rural? É show gastronômico ou show de conhecimento para o agronegócio? Não, show de conhecimento para o agronegócio. Então não pode ter gastronomia? Tem, mas não coloca como objetivo principal. Então não precisa 20 restaurantes. Você vai para degustar comida no show rural ou vai para buscar conhecimento? Então se você vai para buscar conhecimento, o evento tem que ficar centralizado no conhecimento do agronegócio. A gastronomia tem que ser restrita a uma alimentação rápida, certo? E que não seja o objetivo principal. Então, o evento rural cresceu, realmente cresceu bastante. E nem nós imaginávamos no primeiro evento que nós íamos fazer um evento no máximo 5, 6 mil pessoas, porque nós achávamos que nós tínhamos que cobrir todas as propriedades rurais dos associados à Copavel. No entanto, ele começou a crescer e saiu das fronteiras da Copavel, foi para as fronteiras das outras cooperativas, das outras cidades, dos outros municípios e chegamos até os outros países. E você, mesmo que você tenha crescido, mas você sempre tem que se questionar todo dia, qual é o princípio básico disso aqui? Por que existe o show rural? Propósito. Propósito. Eu não posso ser mordido por nenhum tipo de mosca e não posso ser levado por algumas andorinhas que não são do próprio ninho. Agora, nesse tempo de evolução, tio, que, como você disse, começou lá com 110 presentes, pessoas que vieram ver, começou realmente com a agricultura. E nós tivemos uma série de evoluções. Foi incorporado o bovino, a avicultura, tecnologia, principalmente essas mais avançadas. Hoje é um espetáculo aqui dentro do Show Rural, o Show Rural tecnológico, né? Digital. E agora esse ano teremos ovinocultura. Não desviou nada dos propósitos, porque a função era atender o produtor rural. É esse verdadeiramente o pensamento da direção quando se propõe a ampliar o Show Rural? Primeiro, qual é que é o objetivo do Show Rural? Tecnologias para o agronegócio. Esse é a missão andou mudando aí. A missão continua sendo agronegócio. Sim. Qual é que é o principal no agronegócio? Produtor rural. Por isso nós não temos uma indústria de esmagamento de soja aqui dentro. E de forma indiscriminada, do grande ao familiar. De todos os produtores rurais. Então, alimentar o produtor. De tecnologia, sim. E de novidades. E dar alternativa para ele. Olha como o processo do Oeste do Paraná foi muito bacana nos últimos, desde o ano 1970,
os últimos, não somente 50 anos, 1970 começou com a cultura da soja no milho. Porque aqui no Oeste começou tudo com o extrativismo. Tirava-se madeira e erva mate, e um dia acabou a madeira e acabou a erva mate. Os exploradores desse tipo de negócio partiram para uma nova fronteira que tem a madeira e tem a erva mate. Aí ficaram as terras aqui e ficou um núcleo habitacional. Aí veio a segunda revolução econômica, o agronegócio. Começou com a soja, com o milho, cresceu porque as terras eram férteis e o clima era bom, cresceu. Aí tem que ter a presença do ser humano como empreendedor. Será que nós vamos se limitar a produzir soja e milho? Aí do soja e milho começou a se transformar em ração, ração em carne de frango, carne suína, em leite, ok. Agora, esse ciclo aí, ele está andando, está pronto. Agricultura transformado em proteína. Agora, olha para a propriedade rural. Qual é o compromisso da cooperativa? Dar oportunidade aos produtores rurais. Aí você começa a estudar o que mais que a propriedade rural pode fazer. Mais do que plantar soja, mais do que plantar milho, mais do que plantar trigo, mais do que criar aves, mais do que criar suínos, tirar leite, bovinocultura de corte. Aí você começa a ver que tem algumas outras alternativas. E aí a cooperativa tem que ser algo de vanguarda. O que o Brasil precisa? Desse produto. O que o Brasil não produz aqui e importa? Ovinos. Pode-se produzir ovinos aqui? Então você começa com uma alternativa, com uma proposta, certo? Porque você tem que pensar no produtor rural, né? Olha que bacana a questão do vinocultura. Nós comemos ovinos no Brasil, a maioria importada do Uruguai. E nós produzimos todos os outros tipos de carne. E o ovino também faz parte dessa cadeia da carne, mas não produzimos. Por que não produzimos? Porque falta alguma organização ou um grupo de organização que possa começar primeiro. Vamos falar com os companheiros se eles aderem. Você tendo essa participação dos companheiros do campo, você vai fazer o seguinte: mas eu preciso mostrar para eles genética. E aí que está por que trazer o ovinocultura aqui para dentro, que faz parte das atividades do campo. E essa história que eu acabei contando, da erva mate, do pinheiro, da soja, do milho, do frango, do leite, do suíno, bovinocultura de corte, é o mesmo caminho que nós percorrer com a ovinocultura. Esses dias o Oeste Paraná começou com peixe, e aí acabamos sendo uma referência no peixe de cativeiro. Ensinou o Brasil a produzir peixe. Então, acho que isso aí tem que estar no DNA das pessoas e da sociedade. O Oeste do Paraná é um celeiro de empreendedores. Celeiro de empreendedores. Celeiro. Aqui nós temos grandes redes de supermercado que começaram aqui e dominam o Paraná. Redes de farmácia começaram aqui, dominam o Paraná. Há agroindústrias. Não ficamos limitados à produção de soja e de milho, fomos para a agroindústria, fomos na transformação do grão em proteína animal. Esse espírito sempre tem que estar presente. E o show rural tem que ser uma referência desse espírito. Que a pessoa que vem aqui expor, ela é um expoente internacional do empreendedorismo. Tem empresas aqui que você vai ver a história, que viram uma plantadeira lá nos Estados Unidos, tiraram foto e falaram: vou fazer na minha mecânica. De uma simples mecânica transformou numa empresa de implementos. É isso que as pessoas não podem perder, a vontade, o empreendedorismo. Quando eu vejo aqui diversas empresas aqui, eu tinha uma mecânica, comecei a fazer essa plantadeira de 5 linhas, aí eu fui na Jato agora há pouco, uma plantadeira de 60 linhas. Então não tem limite. O que você tem que ter é a vontade. E é bíblico, né? Tem acho que é o Salmo 25, capítulo 23. Sabe por que os preguiçosos não realizam seus sonhos? Não trabalho. Porque suas mãos não gostam de trabalho. Verdade. Salmo 25. E aí, se não planta, não colhe. Olha, e veja a missão do Brasil.
O Brasil colhe aí, vai colher esse ano 2022 280 milhões de toneladas de grãos. Vai produzir mais de 30 milhões de toneladas de carne. Isso aí dá para alimentar de 550 a 600 milhões de pessoas no mundo. Nós temos 215 milhões de habitantes. Então nós produzimos praticamente 3 vezes mais do que nós consumimos. Mas é uma fonte de negócio que o Brasil tem e pode crescer ainda mais. Vamos ver. Hoje 2022. 22. Vamos pensar em 2050? É logo ali. Eu tenho que começar a pensar em 2050. 9 bilhões e 800 mil pessoas é a previsão? É a previsão. Hoje nós estamos com 7,4, 7,5 e vai 9,8. E o Brasil tem vocação para agricultura e pecuária. Vamos ficar de braço cruzado esperando que alguém vai jogar uma moedinha na nossa mão? Não pode. Agora há pouco você falou que deu a entender, ao menos, que o foco do Show Rural também está mais aqui dentro do Brasil, ou seja, alimentar o brasileiro. Existe também esse interesse em dimensionar ainda mais a participação do Show Rural em nível internacional, ou vamos ficar aqui até com que o momento em que o nosso produtor rural possa agregar mais valor à sua produção? Esse evento já iniciou com a vocação de mundo. Porque no primeiro evento, que só tinha 15 empresas, tinha uma empresa chamada Frankhauser, que era de um brasileiro. Do lado tinha o trator Massenferguson, que é de uma empresa internacional, multinacional. Então, muitas vezes a gente não percebe, mas as coisas que estão ao nosso redor começou com um evento internacional. Agora, não precisamos dizer evento internacional, não precisamos falar isto. Nós temos que trazer quantas mais empresas para esse ramo. O produtor nacional brasileiro, vamos falar um exemplo do milho. Qual é a média de colheita de milho no Brasil por hectare? 5.596 quilos, a média de produção de milho por hectare no Brasil. Sem subvenção, né? Diferente dos países lá de fora. Sem dinheirinho dos outros, só do suor do rosto. Tá? Qual é a média americana? A média americana é 12 mil quilos, o dobro do que os brasileiros produzem na média. E qual é a média dos produtores do oeste do Paraná que usam alta tecnologia? 11 mil quilos. O Brasil, 5.596, os Estados Unidos, 12 mil quilos, e a média nossa aqui dos produtores rurais do oeste do Paraná, 11 mil quilos. Aonde que está a diferença? A diferença está na tecnologia. E quando o produtor vem para cá, no Show Rural, ele começa a ver o que é possível. Aí, com a sua expertise, com o seu empreendedorismo, ele leva para a sua propriedade. Isso pode acontecer em todos os setores do agronegócio. Tem que estar presente aquela pessoa que tenha vontade, que tenha sonho, mas que suas mãos trabalhem também. Porque o Criador te dá saúde, te dá vida, mas só o Criador não põe as mãos no trabalho, não. Isso é por conta tua. Presidente, eu sei das suas emoções. Nós vamos ver agora umas imagens que demonstram aí a grandeza do Show Rural e do Parque Tecnológico. Já voltamos, inclusive, à entrevista, que está muito interessante para você. Mostra as imagens aí para o presidente. Olha aqui, ó, a sua cidade. O que você está achando? A nossa cidade, né? A nossa cidade, aqui e lá ao fundo, Cascavel, hein? Olha só, esse é o Show Rural. Sérgio, uma das fotos que mais me impressionou esse ano foi essa foto noturna. Eu acho que aí tem a sensibilidade de um artista em saber tirar foto. E vontade de trabalhar, porque Sim. à noite estava aí. Porque está dormindo às 9 horas da noite, né? Olha que lindo. Gente, são 72 hectares. Vamos fazer uma ideia aí de uma cidade média de 72 quadras. Tá? Essa é a área do Show Rural Copavel. Né? Tudo isso ocupado por 400 expositores. Nós esperamos aí, nem tem previsão do número de participantes, de visitantes esse ano, até porque tem essa questão de pandemia ainda atrapalhando alguns desejos, mas tenho a certeza que você está querendo vir para cá. E se vier para cá, pode ter certeza que vai entrar num parque extremamente seguro, conforme foi mostrado agora há pouco. Mas o presidente Dilvo
vinha falando da alta tecnologia que causa uma diferença entre o produtor do Oeste do Paraná e o produtor de outras regiões. E nós estamos ali com os americanos próximos, os americanos com 12 mil, nós com 11 mil, e os americanos estão há mais tempo nessa brincadeira toda. Quando eu falo brincadeira, é nesse processo de produção. Mas quer ver só uma coisa? Show Rural Digital. Desculpe eu dizer, mas é a cara do presidente Dilvo. Ou seja, ele é inquieto, é insaciável, ele quer sempre alguma coisa a mais, né? Não dorme, que eu sei, mas nós ganhamos com isso. Show Rural Digital, tem o Hackathon, Maratona Tecnológica, Fórum de Tecnologia da Informação e outras novidades que vão motivar o nosso jovem, e agora é uma coisa interessante, né? O nosso jovem estimulado a permanecer na propriedade usando a alta tecnologia e desenvolvendo o próprio conhecimento. O que lhe passou na cabeça quando resolveu adotar também esse Show Rural Digital? Pela minha experiência, quando você começou me provocar esse pensamento, eu lembro que nos anos 70, quando eu estava na fazenda, usava um pulverizador costal, enchia de veneno, tá? E saía pulverizando a soja. Depois tirou uma revolução na fazenda. Um pulverizador de 200 litros que era puxado pelo trator. As mangueiras assim de 2 metros cada lado. Depois chegou outro pulverizador lá gigante, dos 40 metros de barra, e ele era o pulverizador do trator. Antes se carregava nas costas a maquininha. Depois o trator puxava o pulverizador. Depois inventaram, tiraram o trator e o pulverizador e as barras, tudo no mesmo equipamento. Tá bom. Agora, falaram, não precisa mais entrar com o trator e nem que tal de pulverizador agora. Agora vocês vão entrar com o drone. Não vamos mais amassar. E aí, como é que hoje 95%, 98% da nossa propriedade é tratada, as plantações são tratadas? Ah, o senhor está com lagarta na soja. Muito bem. Então tem que pulverizar toda a soja. E vai lá, compra o veneno para toda a soja e pulveriza toda a sua soja. Agora, o drone. O drone não precisa mais eu correr na soja. O drone vai lá por mim e eu fico numa tela e ele, por imagem, começa a dizer, ó, só tem invasão de plantas ou excesso de tal invasor ou de tal bichinho, só no lado direito, numa extensão de 20 metros por 80. Aí o drone volta para mim, vou pôr lá, a vez de pôr 4.000 litros, eu vou usar lá 20 litros, e ele vai, faz o trabalho e volta, tá? Esta é a nova tecnologia. E isso aí que entra os jovens, que os jovens têm que ter a motivação. Os jovens são na era do celular, e eles querem ter contato com o mundo, e o drone é o mundo da era deles. Então, por exemplo, a pessoa se forma agrônoma para ser tratorista, a pessoa se forma agrônoma para pegar no cabo da enxada? Não, ele está numa nova era, e esse drone que está levando ele para a propriedade. Outra coisa, ele vai ter daqui uns dias trator sem piloto, mas vai ter no celular lá os comandos para o trator andar 100 metros, virar e voltar. Aí é o mundo dele, do jovem, é a tecnologia. Exato. E quando eu olho aqui o nossa Show Rural Digital, e por que ali só tem jovem e não tem pessoa de 80 anos? Porque a era desse jovem, e a agricultura será desse jovem. Então o homem no campo hoje e do futuro não será mais o tratorista, não será mais o boiadeiro somente. Teremos tratorista e boiadeiro, mas terá um comando eletrônico para um jovem, certo? Que lá vai ter um sinal no seu celular lá. O seu trator está plantando com 5 sementes por metro, recomendado para essa variedade é a 6. Aí ele não precisa sair correndo na roça dele, para o trator aí. Não precisa sair correndo. Ele vai dar um comando aqui e vai começar a cair 6 sementes de soja naquela mesma área, porque mudou a variedade de soja. Então, esta é a agricultura do futuro e este é o empreendedor do futuro que vai suceder nas propriedades. E graças a isso, nós ficamos tantos anos falando quem é o sucessor da propriedade,
Porque o pai pegava o jovem e mandava estudar medicina, engenharia, porque a agricultura não era futuro para a juventude. Hoje os jovens vão fazer agronomia, veterinária e voltam para a propriedade com conhecimento para multiplicar e talvez até triplicar a produção. E o pai dele, o avô dele, não está vivendo o momento atual que o jovem viveu. Então, qual é a agricultura do futuro? É a digital, é a digital. Qual é o tratorista do futuro? Não sei se vai ter, mas só sei que terá um celular e um jovem atrás do celular, conectado com o trator e comandando o trator. Assim é a plantadeira, assim será a colheitadeira. Veja o que temos de coisas para o futuro. E que Deus não tenha mais 50 anos para podermos bater palma para essa juventude. É verdade. Deus, com todo respeito, uma das coisas que eu sei que você é e admiro é a sua fé. Agora há pouco citou a Bíblia e normalmente você faz isso, lhe é inerente essa expressão de fé e o testemunho de fé. E sempre que se abre um show rural, nós temos a realização de uma missa campal. Exatamente para pedir, como faz todo produtor rural, não é verdade? Para pedir a proteção divina nas suas realizações. Faço essa pergunta para você fazer uma análise, dizer assim, qual foi a sua leitura da missa, e lhe coloco uma outra pergunta referente ao show rural 2022. Como uma safra, como qualquer outra safra, uma não é igual à outra. Não existe receita para bolo, para se realizar um show rural. Tenho essa impressão. Qual é a sua expectativa sobre ele? Primeiro a missa, depois o show rural. Primeiro, se eu sou cristão, tenho fé, acredito num ser superior, esse mesmo ser superior me deu a vida. Primeiro já tinha lá, deveria ter uns 5 milhões de divulgrolhos que não chegaram na frente, só chegou um. Nadaram, só chegou um. Eu tenho que agradecer. Tá aqui o vencedor. Eu sou um vencedor. Por ser o vencedor já na primeira disputa, que eu não era nada, tá? Então já sou um vencedor. E quem que quis que eu chegasse em primeiro lugar lá? Quem? Um ser superior. Se eu tenho fé e acredito nisso, eu tenho que pensar que todas as coisas que existem como eu foram por ordem, inspiração desse ser superior. E aí você vai na Bíblia novamente, está escrito lá, o Senhor criou a terra e tudo que existe na sua órbita. E eu existo nessa sua órbita, né? E o show rural, por ser pessoas assim de fé, os primeiros eventos, nós começamos a ver que nós tínhamos que agradecer a Deus pela terra, pela produção, e começamos a vir aqui fazer umas orações, as missas, e aí o que Deus nos ensinou? Uma missa é agradecer a Deus pela vida e pedir a bênção de Deus para o evento. Tu já imaginou se igual aquela missa de ontem, a missa durou 1h15, ontem, dia 6, nós tivéssemos ali, 20 políticos discursando. A missa devia ter 5, 8 mil pessoas, 8 mil pessoas batendo palma para quê? Assim veio o padre, os padres, rezaram uma missa, levaram nós a nos conectar com o Criador, levaram nós a responsabilidade de ser humano sobre a terra e sobre tudo que existe na terra. E esses dias estava na missa da Copavel de 51 anos. Estou na missa e o padre convoca todas as pessoas que estão na missa para fazer um pedido a Deus. Eu, como plantador de soja, já abaixei a cabeça e pedi, Senhor, manda chuva urgente, preciso de chuva, Senhor. Minha soja está morrendo, Senhor. Eu tenho que colher mais soja. Aí Deus me acordou, falou, Dilvo, acorda. Esta missa também está sendo celebrada para as vítimas da Covid. E você está aí são e você quer mais soja para quê? Aí eu acordei e agradeci a Deus pela vida. Então, esta
essas coisas que vêm para nós... Uma evolução. Vem para nós, nos dá um sentido e tem que dar um direcionamento. Então, o show rural existe. É uma vitória de muitas pessoas? De uma cooperativa? Mas por que aconteceu isso? Porque o Criador permitiu. Então, por isso da missa. Uhum. E com relação à sua expectativa sobre o show rural, partindo daquele princípio de que não existe receita de bolo para realizá-lo, como é que as coisas estão na sua mente nesse momento? Show Rural Copavel 2022. Primeiro, começamos a trabalhar muito desde o início do ano passado, de 21. Não conseguimos realizar o evento em 21, fizemos digital, mas o digital, por mais que fosse bom e comunicasse, ele não preencheu todas as necessidades rurais e nem todas as necessidades dos fabricantes de máquina, dos pesquisadores, das empresas de insumos. Não preencheu. E nós sentimos isso. Porque a pessoa falava assim, não, foi bonito o vídeo da soja, foi bonito. Mas eu queria ver um pé de soja. Onde tem esse pé de soja? Aonde tem esse pé de soja? Isso que estão falando aí. Não tem esse pé de soja. Eles pegaram uma foto do pé de soja que estava lá na central da Monsanto nos Estados Unidos. E aí nós começamos a ver que nós estávamos trazendo alguma coisa, uma novidade fantástica, que não atendeu todas as expectativas do produtor. Temos que voltar para o presencial. E como? Só nós temos no meio da pandemia. Aí começamos a troca de ideia e organização. Vamos fazer presencial, sim ou não? Aí aparece a mão de Deus. Ou vocês são corajosos ou vocês são covardes. Então vão e façam. Mas se der zebra, gente, faz parte também do empreendedorismo dar errado. Sim. Então vão fazer. E aí começamos a pedir para as empresas virem, que vão fazer o evento rural no ano de 2022, presencial. Quem garante? Quem que garante que vai acontecer? Aí começamos a dar um passo para trás. Não podemos garantir que não depende de nós. Pandemia não depende das nossas mãos. Nós não somos profissional da saúde e não temos tudo na mão para garantir. E aí o Criador falou assim para nós, ou vocês são corajosos ou são covardes. Vocês têm dois caminhos. Então vai ter o show rural. Quem Poder garante? Decisório. Com iluminação divina. Iluminação divina. Quem garante é Copavel. Então a missa de ontem, quando eu comecei a pensar ali, eu e Deus ali, olhando para o padre. Olha como é que estava. Tá? Olhando para o padre, né? Fiquei pensando, eu tenho que agradecer realmente a coragem que ele nos deu para todo mundo para realizar o evento. E hoje é uma alegria, o primeiro dia do evento, olha a bandeira nacional sendo hasteada, olha o evento, porque o mundo é feito de gente corajosas. O Senna foi imortalizado porque ele foi uma pessoa corajosa. Morreu fazendo aquilo que ele gostava. E eu tenho certeza que está num lugar bom e não se arrepende por aquilo que ele fez. Porque nós estamos evidenciando ele. O legado do Senna, tantos milhares de pilotos tem. Legado do Senna. Lewis Hamilton. Legado que ele deixou. Schumacher. E assim tem que ser as pessoas. Muitos empresários até hoje cultivam e exercem alguns ensinamentos do Ayrton Senna. Sim. Que é a determinação, não é, Dilton? Determinação. Então eu acho que isso aí, Sérgio, tem muito a ver com esse evento e a fé em Deus. Deixa eu dizer que tem muito a ver com uma resposta que você dá à vida. Por que eu estou vivo? Tem a impressão que você se pergunta de vez em quando sobre isso. Sim. E dá essa resposta. Já que nós estamos nesse nível aqui humano, Dilton, existe uma coisa muito importante aqui dentro do show rural e sempre me chamou a atenção desde o primeiro show rural. O tratamento dado aos colaboradores. Nós temos aí mais de 2.800 colaboradores trabalhando aqui dentro, me corrija se eu estiver errado, e eu percebo que todos têm o DNA do Dilvo Grolli. Todos têm um consenso e aquele direcionamento, aquela convocação, aquele engajamento à realização do show rural. O show rural é deles, não é do Dilvo Grolli. Como é que se faz esse amálgama todo para trazer os colaboradores para o interesse do negócio? Primeiro, eu vou
falar um negócio aqui que eu não lembro ter falado em qualquer lugar, em qualquer entrevista. A gente tem que levantar antes que os concorrentes. Os concorrentes realmente levantam às 7 horas. Você tem que levantar às 5h30. Aí você se prende no escritório, fecha a porta, no silêncio do amanhecer do dia e começa a ver qual é os passos que você vai dar naquele dia. Como fosse um piloto. Tem que estudar as curvas e os ângulos para saber a velocidade da sua máquina. Eu faço isso diariamente. Levanto, vou à minha agenda, procuro ler alguma coisa, me informar das notícias do mundo, leio alguns jornais no computador, informar as notícias do dia, e quando eu abro a porta, eu estou pronto para o trabalho. Estou pronto para o trabalho, porque já me inteirei das notícias, inteirei da minha agenda, e aí eu já saio produzindo. Porque tu já pensou você chegar na cooperativa, sentar na cadeira de presidente e fala assim para a secretária, o que eu tenho hoje para fazer? Você tem que dar o ritmo. É você que tem que dar a velocidade. O acelerador do carro, quem que tem o acelerador do carro é no teu pé. É você. É você que acelera. Tá? Então, eu acho que esse é um dos segredos da vida. Uhum. E a equipe, ela tem que ser inspirada para isso. E essa equipe da Copavel é uma equipe fantástica. O comprometimento, o desejo das pessoas da Copavel, a energia que as pessoas têm da Copavel é a coisa assim que não existe na outra empresa, em outras empresas. E aí você pensa assim, mas você é o presidente, sou. Porra, meu amigo, você tem que ser o número 1 da energia. Você sabia? Você sabia que tem que trabalhar mais que os outros? Sabia? Você sabia que você tem que levantar mais cedo que os outros? Você sabia que tem que pensar 24 horas? Porque você não pode ser uma figura sentado numa cadeira de liderança sem ter a liderança. O líder vai à frente. Inclusive tem alguns erros, por exemplo, por que o general não fica com o soldado dando tiro, ele fica lá atrás dando ordem, fazendo aqueles mapas? Vocês já viram um filme de guerra? Fica lá. Enquanto isso, os índios vêm com o cacique à frente, né? Exatamente. Você está lá fazendo, ataca ali 3 aqui, 2 aqui, 4 na retaguarda. Ô, general, vai lá junto com eles, rapaz. Exatamente. Dê exemplo. Dê exemplo. Divo, muito obrigado pela sua generosidade. E alguém deve estar pensando, dizendo para o presidente da Copavel que ele está sendo generoso em ceder uma entrevista. Sim, porque ele está com outros compromissos e eu puxei um pouco, alonguei um pouco a conversa aqui com ele, porque é sempre interessante ouvir alguém que nos dá o exemplo e nos dá também a inspiração. Você que é funcionário da Copavel, com certeza sabe disso. Você que é companheiro dele nas instituições, com certeza também sabe disso. Felicidade, nós vamos voltar a conversar e sucesso. Eu sei que você está aí agora, o pessoal está aqui me esperando. Ainda mais que é a grande estrela, né, gente? Então, todo mundo quer bater uma foto junto, que até próximo. Muito obrigado. Sucesso para você. Obrigado a todos vocês. Desejo que essa TV que está indo para o ar, nesse primeiro dia, esse primeiro momento, tenha sucesso. E a todos os profissionais que iniciaram esse projeto, sejam fortes e corajosos. Terão alguns problemas, terão alguns percalços, mas não se esqueça, projetos são coisas bonitas e que precisam de muito trabalho, muito suor, muita dedicação, muito comprometimento para dar certo. E lá no fundo, no final da maratona, nem todos chegam. Mas quem chega no final da maratona será aplaudido e deixará o seu nome na história. Vocês precisam deixar o nome na história como TV Show Rural, que começaram no ano 2022, como eu contei com muito orgulho, que o Show Rural começou em 1989 e que hoje completa 34 anos. Talvez, um tempo muito menor, alguém pode sentar aqui e dizer, eu estive presente sendo o câmara, sendo a pessoa que escreveu o texto, sendo a pessoa que colocou o sofá, sendo a pessoa que pôs o microfone na pessoa que ia falar, sendo a pessoa que está fazendo lá toda a retaguarda no controle do tempo. Não se esqueçam. Façam com carinho, com comprometimento e nunca desistam quando não der certo algo ou que a curva não lhe deu o conforto suficiente para chegar no primeiro lugar. Mas tem que ser o primeiro.
O segundo não é bom em lugar nenhum. Já chegou em segundo lugar, é o primeiro perdedor. Gente, tudo que nós vimos aqui, ouvimos e acompanhamos, foi resumido antecipadamente no filme oficial do Show Rural para chamar esse grande evento. Vamos assisti-lo? Este é um chamado aos incansáveis, que acordam com o sol e com a sua saída penduram um chapéu. E mesmo com calos nas mãos, não param até a última roçada. Que não desanimam com a tempestade que cai do céu, pois sabem que a adversidade faz parte da caminhada. Aos atenciosos, que tocam a valsa dos animais e do berrante ecoam sinfonia. Que mesmo com a seca ou dilúvio, colhem o fruto maduro e fazem crescer hortas e hectares em perfeita sintonia, porque aprenderam que tradição não é passado, mas o caminho para o futuro. Aos gigantes, que não alimentam só a sua, mas muitas famílias, que erraram, aprenderam e não têm medo de tentar, e sabem que somos filhos da terra, irmãos de diferentes etnias, que sentem a pressão de que no fim da colheita não podem falhar. Aos resilientes, vocês, homens de luta e mulheres da guerra, que não sentam na cadeira esperando amanhã chegar. Vocês que entendem que a fome só é saciada a partir desta terra, que são taxados como da roça, mas fazem a economia girar. Este é um chamado a vocês que vivem a revolução enquanto o coração dispara. Aos que sabem que a oportunidade tem data e local. Aos que reconhecem que em terra de gigantes o campo não para. A terra nos chama e nós somos parte dela. É que eu não ouvi. Essa é a TV Show Rural e nós estamos ao vivo aqui do Parque Tecnológico da Copavel, na transmissão que fazemos para que você aí em casa acompanhe o que está acontecendo aqui. Mas uma coisa é evidente aqui no Show Rural, sempre tem um crescimento. Lá atrás não se falava em bovino, imagina, bovino no meio da agricultura, pois os audaciosos, como os que você ouviu aqui com o Dilvo na sua participação, resolveram colocar em 2016 uma exposição de bovinos. E hoje nós temos aí 6 pavilhões de bovinos, algo extraordinário. Quem vai contar essa história para nós, como tudo aconteceu com o bovino aqui dentro do Show Rural, é o nosso Rosimbo Magro Júnior, que concedeu uma entrevista para a nossa equipe. Vamos acompanhar. Já é tradição. O Show Rural Pecuário ganhou espaço no Show Rural Copavel e se tornou uma das áreas de destaque da feira. É onde o produtor aprende mais sobre a criação de animais, fica por dentro das novidades e ainda pode fazer bons negócios. Isso é uma necessidade que, na verdade, é uma demanda antiga. A nossa região, aqui o sul do Brasil, ela é característica que onde os pecuaristas, boa parte deles são agricultores também. E eles queriam aproveitar a mesma oportunidade para atender os dois públicos, a pecuária e a agrícola. Então, realmente, teria uma demanda muito grande de buscar animais de melhor qualidade. O Paraná tem se caracterizado por uma carne de primeira qualidade, então você precisa também ter animais de primeira qualidade. Então aqui é a oportunidade para o produtor melhorar o seu rebanho de forma significativa e qualitativa. Na área de bovinocultura são 13 raças disponíveis. Tem opções para diferentes condições de clima e localização das propriedades. Os animais de origem zebuína, taurina e por cruzamentos industriais são indicados para corte. Uma nova raça bovina que vai se enquadrar dentro da propriedade, ela vai depender muito da onde que essa propriedade se localiza, onde que ela está localizada dentro do seu estado aí. Então nós temos a origem dos zebus, onde são os animais mais rústicos, tem
uma boa adaptação aos climas mais quentes aí da região, são bem resistentes à questão de endo e ectoparasitas, então elas se encaixam melhores em propriedades aí com distâncias maiores entre a mangueira, entre os piquetes e em áreas mais declivosas. Já os de origem taurina, que vieram da Europa, são os animais mais destinados à produção de carne. Tem já uma estrutura um pouco melhor, esses animais são um pouco mais sensíveis ao calor, então tem que ter uma certa tecnologia, mas são uma raça, uma origem muito ampla já no estado do Paraná, e com o uso de concentrado ela tem uma rentabilidade talvez até um pouco maior. Uma precocidade desses bezerros, uma maturidade sexual, bezerros na desmama mais pesados e entre as outras características que já foram citadas anteriormente. Para quem está interessado na produção de leite, o Show Rural Pecuário também tem raças específicas. Entre as curiosidades do setor está o imponente franqueiro, que não passa despercebido pelos visitantes. Essa é considerada a primeira raça de bovino genuinamente nativa aqui da região sul do Brasil. A marca registrada são estes chifres enormes. Para quem quer ir além de apenas observar e deseja comprar animais, o Show Rural Pecuário é uma oportunidade de negociação direta, sem intermediários. Temos genética de ponta disponível diretamente com o produtor. Como funciona isso? O produtor rural chega até o espaço e nesse espaço ele encontra diretamente com o produtor, que é dono da genética em si, que seja um Nelore, que seja um animal taurino, como um Angus, e diretamente ele negocia com o produtor rural, sem qualquer intermédio nenhum da Copavel ou de algum parceiro como uma leiloeira. Então aqui o produtor tem a real oportunidade de comprar nos melhores preços direto com o produtor. Além dos animais, os 6 pavilhões contam também com a venda de rações, concentrados e equipamentos para a pecuária. Para facilitar os negócios, a Cred Copavel preparou linhas de crédito vantajosas para os visitantes da feira. É outra facilidade que nós vamos ter durante a feira e, claro, tradicionalmente durante todo o ano na Copavel. Mas aqui em especial a Cred Copavel vai estar com excelentes oportunidades, tanto em bovinos quanto ovinos, para o produtor financiar o seu rebanho com ótimos prazos e condições de juros especiais. Que boiada bonita, hein, minha gente? Não foi à toa que o evento voltado à pecuária recebeu a denominação de Show Rural Pecuário. Coisa magnífica. Mas o nosso pessoal aqui da Copavel vem realizando esse evento há 51 anos. 51 anos de trabalho, uma história magnífica que precisa ser contada. E você vai acompanhar exatamente agora no vídeo que foi preparado para relatar esses acontecimentos destes 51 anos. Para que a planta fique bonita assim, há um longo caminho a ser percorrido pelo produtor rural. No estande da Copavel, Cooperativa Agroindustrial, os visitantes estão aprendendo a cuidar da melhor forma de cada etapa. O primeiro aspecto a ser observado é a terra. Um solo bem preparado se torna o cenário perfeito para plantas saudáveis. O solo é o principal ativo que nós temos na agricultura. Tudo começa e termina com ele, certo? O solo vai desde sustentação até a manutenção de toda a fertilidade que irá passar para a planta. E isso se transformará em grão. Então, tudo e qualquer manejo que nós temos que fazer, temos que levar em consideração o solo, em suas qualidades físicas, químicas e nutricionais também. Mantendo todos esses níveis altos, a gente pode ter um grande posicionamento em relação à quantidade e qualidade de produção. Uma análise adequada e a descompactação do solo são bem importantes, mas nem sempre a terra tem os nutrientes adequados. Para resolver isso, é preciso fazer a correção química do solo com o uso de fertilizantes. Na feira, a Copavel está apresentando o resultado de décadas de aperfeiçoamento, o fertilizante Premium.
Ele é um fertilizante produzido com as melhores matérias-primas do mercado hoje, um padrão de granulometria superior à média das opções que a gente encontra no mercado. É um nutriente com um balanço equilibrado de nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, enxofre, micronutrientes. A tecnologia de micronutrientes que a gente aplica hoje, ela é diferenciada também, são micronutrientes equilibrados na quantidade necessária para que a planta desenvolva da melhor forma possível, para que consiga atingir a necessidade nutricional para ter uma boa produtividade. A tecnologia de produção do micronutriente também, a gente fala que eles têm a tecnologia da tetraeptose. O que significa isso? São nutrientes protegidos, que quando você utilizar o fertilizante e aplicar ele no solo, ele vai proteger esse micronutriente das reações químicas que acontecem com os minerais que já existem no solo. Com isso, vai deixar o nutriente disponível por um período de tempo maior para a cultura conseguir absorver e utilizar ele. Ele vai fazer com que a absorção seja facilitada pela planta. A forma química que ele está, ela exige menor consumo de energia pela planta para absorver esse micronutriente. E com isso vai ter menos gasto de energia, mais resposta em desenvolvimento e mais resposta em produtividade. Com a terra em boas condições, não dá para errar na hora de escolher a cultivar. Ou falando de uma forma mais simples, a semente. A partir de um trabalho criterioso na unidade de beneficiamento de sementes da Copavel, os 4 atributos para uma semente são levados em conta: qualidade física, fisiológica, genética e sanitária. A semente precisa de 4 aspectos muito importantes para ter uma alta produtividade no campo. Precisa ter um bom aspecto físico, né? Ela tem que ser separada por peneiras, não podem ter rachaduras nas sementes, ela tem que estar íntegra para poder ir para o campo. Ela tem que ter uma qualidade fisiológica muito boa, que a gente preza e preconiza muito, que é vigor, germinação. Ela precisa ter atributos genéticos também, que seria a pureza, uma semente pura com alto potencial genético, e também atributos sanitários, né? Que seria uma semente que veio de campos sem nenhum inóculo de doença e, inclusive, dentro disso entra o processo de TSI. As UBS da Copavel possuem máquinas de tratamento de semente industrial supermodernas, capaz de trazer em cada grão de semente a quantidade de princípio ativo indicado para proteger aquela plântula na fase inicial. Esse tratamento é reconhecido por várias empresas do ramo, né? Inclusive premiado. A gente tem premiações que garantem que a qualidade desse tratamento de semente. Com a semente na terra, a preocupação passa a ser com o desenvolvimento da planta. Ao longo do ciclo, as culturas têm diferentes necessidades. Os fertilizantes foliares servem como um suporte nutricional, agindo no interior da planta. E a Nutriagro, marca de fertilizantes da Copavel, conta com produtos que deixam as lavouras menos vulneráveis. A Nutriagro é uma linha de nutrição foliar, ou seja, aplicado via pulverização agrícola, né? Que ela acompanha todas as culturas, desde a sua imersão até a fase final de dessecação e colheita, ali oferecendo a reposição ou suplementação de alguns micronutrientes que ficam indisponíveis ao longo da evolução da própria cultura. A gente pode pegar alguns exemplos ali, a questão de um boro, né? É um micronutriente bastante importante para o desenvolvimento, para a boa produtividade de qualquer cultura, só que a questão química dele impede essa recirculação dele por dentro da planta. A Nutriagro oferece alguns produtos com uma tecnologia específica, né, tornando esse nutriente móvel e disponível dentro da planta. E como que a gente vê isso? Numa boa lavoura de soja, a gente minimiza o abortamento de vagens, né? Numa lavoura de milho, a gente reduz aquela falta de grãos no final da espiga, né? Então são nutrientes que ajudam a melhorar a quantidade de grãos, aumentando consequentemente a produção daquela área plantada. Uma série de fatores está envolvidos, mas esses 3 pilares, solo, nutrição de planta e sementes de qualidade, são fundamentais para que a gente consiga altas produtividades.
os 3 pilares de produtividade da Copavel, apresentado pelos profissionais aqui da Copavel no Show Rural. A propósito, minha gente, estou falando de show rural, você sabe que esse é o grande momento, você sabe que esse é o teu interesse que está colocado aqui. Então, venha visitar o show rural, venha mesmo. Se você não é produtor rural, venha ao menos para conhecer esse primeiro mundo estabelecido aqui em 72 quadras. De alta tecnologia, muito experimento, muita informação. Venha mesmo, você é nosso convidado. E se quiser dar uma olhada como é que nós trabalhamos aqui em cima, vem aqui, pode entrar, vai olhar de longe, ver essa rapaziada bonita aqui, os nossos pauteiros, pessoal de edição, trabalhando aqui, suando para lhe dar o melhor. Esse suado foi meio forçado da minha parte, até porque o conforto aqui é extremamente agradável, isso eu garanto a vocês. Gente, avicultura. Você sabe que avicultura para a Copavel, falar avicultura, falar Copavel, são coisas que estão conexas, uma inerente à outra. Mas o nosso Brasil é o maior produtor de carne de frango do mundo. E isso não sou eu que estou dizendo, não somos nós brasileiros que ficamos nos enaltecendo, não. São os americanos. É justamente o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o conhecido USDA. Ele é famoso e ele determina muitas coisas, inclusive aqui no Brasil. Em 2021, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, nós exportamos 4 bilhões de toneladas. Digo melhor, 4 milhões de toneladas. Também não vamos muito longe assim. 4 milhões e 600 mil toneladas foram exportadas pelo Brasil só de carne de frango. Isso rendeu para o cofre do nosso país, para o nosso caixa, 7 bilhões e 660 milhões de dólares. E as propostas para 2022 são ainda maiores. E a responsabilidade, então, de você que produz, imagine onde vai. Então, como a agricultura é o assunto do show rural, a avicultura se incorpora como um outro valor agregado a ser explorado aqui no Parque Tecnológico da Copavel. Então, atenção, momento especial da avicultura aqui na transmissão da TV Show Rural. Muita informação para você. Olá a todos, é com grande satisfação que nós estamos inaugurando no Show Rural Copavel 2022 o Centro Tecnológico de Avicultura Copavel. Esse centro tecnológico é um aviário hoje equipado com o que tem de mais moderno em termos de equipamentos, de estrutura de aviários, e o objetivo aqui é proporcionar uma experiência única. Os produtores, os visitantes vão poder, no mesmo ambiente, olhar os diversos modelos de equipamentos que existem, como comedouro, bebedouros, exaustores, estruturas de aviário, e todos eles em funcionamento. Então, vai poder comparar, manusear e ver em tempo real, então, os seus diferenciais. Um outro ponto importante também é que no aviário vai contar com equipamentos de alta precisão para mensurar a condição ambiental do aviário, como temperatura, velocidade de vento, pressão. Isso tudo para quê? Para proporcionar ao produtor, né, visualizar os benefícios de cada tipo de estrutura que são hoje fornecidas no mercado. Então esse ambiente é um ambiente também diferenciado, porque nós temos aqui 3 ambientes diferentes no mesmo aviário. Então o produtor, os visitantes vão poder ter essa experiência de ver como é que é a climatização, né, de cada tipo de estrutura dessa. A nossa equipe, né, como profissionais técnicos também das empresas, parceiros, vão estar aqui à disposição dos produtores para tirar dúvida e orientar no que for possível. Então todos estão convidados a visitar o Centro Tecnológico de Avicultura Copavel. O Centro Tecnológico de Avicultura aqui da Copavel e do Show Rural estará atuando durante todo o ano, está aberto durante todo o ano. Vai receber produtores, estudantes, pesquisadores, numa espécie de escola de avicultura. Então, se você quer conhecer, quer participar, quer também aprender alguma coisa a mais sobre avicultura, utiliza essa escola
de avicultura, escola de avicultura que está sendo instalada e está sendo apresentada nesse Show Rural 2022. Agora, conversando com você que tem lembranças, se você não lembra, o pai lembra, o avô também lembra. Aquela coisa dos saberes populares, de como cultivar a terra, como plantar. Eu lembro bem que o meu pai subia o morro, abrindo uma cova, eu atrás colocava 3 grãos de milho e fechava com o pé. Ainda não tinha máquina para plantar. E hoje, como disse o presidente Dilma agora há pouco, o que há de melhor em tecnologia está à disposição. Então voltamos. Imagine você, aquela experiência tradicional de cultivar, juntar com a ciência atual, com as atuais tecnologias, os atuais experimentos, o que vai dar? Agroecologia. Agroecologia. Depois isso será explicado na matéria que nós vamos mostrar. A matéria se refere à vitrine de agroecologia vital. Vamos acompanhar. Aqui no Show Rural Copavel, os visitantes têm a oportunidade de conhecer a Vital, que é a vitrine tecnológica de agroecologia. A vitrine é um projeto de interesse público que congrega 12 entidades parceiras. Tem por objetivo difundir técnicas e tecnologias para o manejo eficiente dos sistemas de produção, priorizando o direito humano ao acesso à alimentação saudável e nutritiva, gerando saúde para o ambiente e para as pessoas. Dentro do Show Rural Copavel, a Vital está organizada em 4.400 metros quadrados. Neste espaço, nós apresentamos um conjunto de 70 tecnologias de manejo dos sistemas de produção e cerca de 300 espécies de cultivos. Além disso, nós temos a Feira Agroecológica, na qual é realizada a comercialização de alimentos com certificação orgânica. Aqui na Vital, nós trabalhamos com 9 áreas temáticas. No sistema agroflorestal, difundimos o plantio de espécies agrícolas com espécies arbóreas, que podem ser utilizadas para restauração florestal e para a produção de alimentos agroecológicos. Também apresentamos ao público as plantas alimentícias não convencionais, que são conhecidas como punks. Como exemplo, temos a taioba e o Ora pronobis. Temos ainda as plantas medicinais, condimentares e aromáticas. Na olericultura, nós temos o cultivo protegido com estufa de bambu e também o sistema de plantio direto de hortaliças, conhecido como SPDH. Com relação às culturas anuais, como soja, milho, feijão, mandioca e batata doce, nós apresentamos opções de sistemas de cultivo e manejo dentro dos preceitos da agroecologia, com foco na sustentabilidade. Já o trabalho voltado para a produção animal enfoca o sistema silvopastoril, forrageiras, manejo sanitário e alimentação alternativa. Difundimos também bioconstruções, saneamento rural e horta sustentável. Esta é a vitrine tecnológica da agroecologia. Quando vier ao Show Rural Copavel, venha conhecer este espaço. Eu preciso dizer a vocês aqui quais as entidades que fazem parte dessa vitrine agroecológica vital. Copavel, claro, está em casa, Embrapa, IDR Paraná, o nosso Instituto de Desenvolvimento Rural, a rede Ecovida, Itaipu Binacional, Biolabore, CAPA, Unioeste, Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal da Fronteira Sul, Guebana e o Instituto Pedra da Mata. Aliás, mandar, se permite a direção, um abraço aos nossos amigos do Instituto Pedra da Mata, um grande exemplo de agroecologia, bem aqui perto, aqui em Santa Teresa. Se você não conhece, vai visitar também. Tecnologia e inovação. São duas palavras que servem exatamente como senha para nós acessarmos um evento que acontece aqui dentro do Show Rural e que é a grande novidade, o Show Rural Digital. Vamos saber o que isso é e como vai se apresentar com a reportagem que vem a seguir.
Inovação é a palavra de ordem por aqui. O Show Rural Digital já se tornou um espaço tradicional que reúne muita criatividade e tecnologia, sempre pensando na evolução do campo. Hoje, os visitantes estão participando do Iguaçu Valley Show. Ele acontece com grandes nomes, grandes cases de expositores, startups, algumas palestras magnas, muita geração de conteúdo. É um evento voltado para o ecossistema de inovação, é um evento aberto, então nós acreditamos aí que o conteúdo que nós teremos no Iguaçu Valley Show é um conteúdo muito pertinente ao que nós tratamos no nosso ecossistema de inovação. Transformação digital, tecnologia, resultado, diminuição de desperdício e, por fim, aumento da lucratividade. Nesta terça e quarta-feira, o Sistema Cooperativo se reúne para o Fórum de Tecnologia da Informação das Cooperativas. É a terceira vez que ele acontecerá aqui no espaço do Show Rural Digital. É um momento onde nós reunimos várias cooperativas de vários setores. Eu gosto até de ressaltar isso também, não é única e exclusivamente um evento do agro. Estarão presentes cooperativas de crédito, de saúde, de construção, de programação de computadores e assim por diante. Então é um momento onde alguns diretores, alguns presidentes de cooperativa, inclusive, fazem parte, né? Eles participaram das edições anteriores. Eles virão em busca de inovação, transformação digital, inovação aberta, enfim, nós teremos palestrantes de peso, são grandes nomes, presidentes e vice-presidentes de empresas nacionais e multinacionais, que trarão aí dos mais diversos conteúdos para se apresentarem nesse fórum. Também na quarta-feira acontece o aquecimento para as startups prepararem os pitches de apresentação para o Bioparque Like a Farmer. O Bootcamp é um evento de preparação das startups, então é um evento onde grandes mentores vão estar dando dicas e toques para que as startups possam estar melhorando o seu pitch, que isso é fundamental para uma startup, né? O famoso pitch de elevador, um discurso de poucos minutos, onde ela tem que convencer ou um grupo de investimento ou até mesmo alguém que vai comprar o seu produto ou serviço. Já o Like a Farmer é uma competição, ele vem logo na sequência e é uma competição entre startups. E o metaverso, assunto da vez quando se trata de tecnologia, não poderia ficar de fora da programação. Os visitantes vão entender melhor como essa novidade vai funcionar a partir de uma experiência no Show Rural Digital. Nós teremos realidade virtual, realidade aumentada, criação de avatares, duas pessoas conversando, ou seja, nós teremos um metaverso de maneira bem simplista, para que as pessoas possam ter o seu primeiro contato com o metaverso e para que elas possam entender aonde que a tecnologia está caminhando, aonde algumas das grandes empresas estão mirando, né? Nós temos aí exemplo da antiga Facebook, que hoje já se chama Meta, então ela já está voltada a esse novo cenário, esse novo mundo. Esperamos aí que ela possa de fato regulamentar todo esse metaverso e quem sabe na próxima edição a gente não tem um metaverso completo, onde nós consigamos fazer que alguém da sua casa possa estar participando aqui do evento de maneira virtual, né? Porém, que tem essa realidade virtual. E para fechar a programação da semana, profissionais vão participar do Hackathon, uma maratona de programação. É uma maratona muito desafiadora, eu costumo dizer que vale muito a pena participar de uma maratona como essa, é uma energia muito fantástica. Os garotos e garotas que participam das edições do Hackathon, eles têm que se desafiarem, então eu até brinco que é uma maratona de ideias, porém um grande desafio. Porque você ficar ligado, acordado aí mais de 36 horas não é simples para ninguém. Agora você ficar todo esse momento trabalhando em torno de uma demanda, de um problema, se é assim que eu posso dizer, já é fantástico para chegar no final com uma possível ideia de resolução desse problema. Tecnologia, né, minha gente? Vocês acabaram de ver aí na reportagem o Neto. E o Neto deu um pulo imediato. A alta tecnologia já está aqui ao meu lado. Aqui à minha esquerda está o Neto, que vai participar do debate que nós vamos fazer agora, inaugurando o primeiro debate na programação do Show Rural Copavel, transmissão da nossa TV Show Rural. Eu tenho o prazer de receber aqui para o debate de hoje, falei do Neto, né? José Rodrigues Neto. Ele é coordenador do Show Rural Digital. Estou recebendo também aqui
o Jadson Siqueira, que é coordenador do Sistema Regional de Inovação SRI Iguaçu Valley, que é uma câmara técnica, gente, do nosso POD, que é o Programa Oeste de Desenvolvimento. Esse POD, esse programa, está desde o primeiro momento desenvolvendo e estimulando o crescimento de toda a região Oeste. Daí uma importância substancial a sua vinda aqui também, o Jadson. E recebo também o Rodrigo Reis de Almeida Galvão, Rodrigão, que é diretor de negócios e inovação do PTI, Parque Tecnológico da Itaipu. Você não repara em casa uma certa proximidade de Rodrigão, Neto e assim por diante, até porque a proposta desse programa é nós levarmos ele em tom de conversa, como se estivéssemos numa varanda da Casa da Fazenda, não é verdade? É assim que nós nos tratamos, é assim que nós vamos conduzir para que haja todo o respeito, claro, com todo o respeito, para com você, nosso produtor. Mas, ô Jadson, eu disse que ia fazer uma provocação, e aliás, essa provocação que seja até o tema, o assunto para nós debatermos inicialmente aqui. Ela diz respeito ao aumento do valor agregado das nossas propriedades. Se você, meu amigo, minha amiga, acessarem aí o site da SRI Iguaçu Valley, vai ver que tem um slide lá muito interessante. Ele faz uma comparação, que eu até anotei para que o Jadson nos explicasse o porquê e depois nós debatêssemos também. Ele compara o valor de um quilo de soja, 0,25 cents de dólar, ou 0,25 dólares, 25 cents de dólar. O quilo de material usado, e tem muita coisa da agricultura ali, da pecuária, para a produção de um ônibus, 12 dólares e 50 cents. E 1 quilo da produção do celular, esse smartphone que você tem na mão e está acompanhando a gente por ele também. Sabe quanto, minha gente? E vai muito de produção agrícola, de produção pecuária, muito do agronegócio ali, 5.500 dólares. 5.500 dólares. Veja bem, o quilinho do... Agora eu já estou tratando no diminutivo mesmo. O quilinho do grão de soja, 25 cents. Lá na frente ele já passa a valer 5.500. Explica para nós esse milagre todo, Jadson. Sérgio, então, inicialmente, muito obrigado aí pelo convite, né? Está representando aqui o nosso Sistema Regional de Inovação, o Iguaçu Valley, que reúne várias das entidades que se empenham a fazer inovação aqui na nossa região, incorporando todos os 54 municípios da nossa região. Então, nós temos universidades, temos as chamadas empresas âncoras, que são as grandes empresas que se engajam na inovação, startups, entidades de apoio, como o Sebrae, sempre presente com a gente, as associações comerciais, a SIC, a CIF, a CIT de Toledo. Então, todo mundo engajado em fazer a inovação aqui na nossa região. E a inovação tem tudo a ver com esse tema do valor agregado, né, Sérgio? Essa comparação é para a gente ter uma noção de que 1 quilo de soja valendo 25 centavos, né, e o quilo do ônibus valendo 12 dólares, né, chegando a 5.000 dólares num quilo de smartphone, é para a gente ter essa noção de quanto que a produção de uma região é valorada quando a gente fala nas trocas entre os produtos, entre as regiões, né? Uma região que essencialmente produz o grão bruto está colocando pouco valor agregado em cima daquele grão. A gente faz a comparação com o extremo da tecnologia do smartphone, mas se a gente parar no meio do caminho aí, o grão de soja industrializado na forma de óleo ou de outros produtos, ou mesmo insumos para outras culturas, ele começa a aumentar um pouquinho o seu valor agregado, né? Então tem vários pontos intermediários aí na cadeia do agro, sem sair da cadeia do agro, onde a gente consegue agregar mais valor para aquele produto, até a própria proteína animal, é o grão que de certa forma foi transformado em proteína animal e isso tem mais valor agregado. Então é a nossa analogia nessa preocupação em fazer com que as empresas da nossa cadeia produtiva, sejam as startups ou sejam as grandes empresas do agronegócio que já estão estabelecidas, que elas busquem sempre agregar tecnologia nas suas linhas de produção e produzir na ponta um valor com maior valor agregado e que traz mais riqueza e mais distribuição de renda para a nossa sociedade. A Copavel já vem executando alguns trabalhos nesse sentido. Como é que está hoje a aplicação das iniciativas da Copavel para agregar mais valores dentro da propriedade rural? Primeiramente, bom dia a todos os amigos aí que estão nos acompanhando na TV Show Rural. Uma satisfação estar aqui também com vocês. Será que o Jadson está errado naquela comparação? Não,
E é isso que nós vemos pregando não só na cooperativa, mas como uma das empresas do ecossistema regional de inovação, para que essas ações possam chegar lá na ponta, para que a gente consiga entregar inovação, tecnologia para auxiliar a porteira para dentro. Ou seja, o nosso produtor rural que está lá colhendo, plantando, a gente está tentando fazer isso, para que essa tecnologia chegue lá. Porque as cooperativas, elas já têm o óleo, a conversão para proteína animal, então a gente já faz isso na cadeia como um todo. Então nós estamos olhando também lá para o produtor rural para entregarmos esse mecanismo para que ele também possa colocar um valor agregado lá na sua propriedade. Tem dado resultado? Que resultados você pode contar para a gente? Nós temos aí alguns trabalhos embrionários ou até mesmo alguns trabalhos que já, isso a nível de Copavel, né? De algumas tecnologias que estão sendo adotadas lá na ponta e isso está gerando uma diminuição de desperdício e, por consequência disso, um aumento de lucratividade. O aspecto energia, meu caro Rodrigo, e a Itaipu, nesse caso, é a nossa maior referência em nível de Brasil, é uma das maiores do mundo, inclusive. O Parque Tecnológico da Itaipu, que resultados vem obtendo, que atividades vem promovendo? Primeiramente, meu melhor bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui, Sérgio, dividindo esse debate aí com o Neto e com o Jadson, que são duas referências aqui na região, né? Bem, até pegando um gancho do que eles já colocaram, o parque tecnológico, o sucesso de um parque tecnológico é o sucesso dos negócios que acontecem nele. Então, o papel de um parque tecnológico, e quando Itaipu criou um parque, ele criou nessa missão. A missão é criar um ambiente para que os negócios aconteçam. E dentro dessa nova perspectiva que a gente vem acompanhando, né, dos últimos 2 anos para cá, a única certeza que a gente tem é que o futuro não será mais como antigamente. E como o futuro não será mais como antigamente, a gente tem que projetar o futuro baseado muito no sentimento das coisas e no feeling que a gente tem. E tudo que você vem falando de valor agregado, tem muitas coisas hoje que a gente avalia, por exemplo, os dados. Os dados são muito importantes, então como captar esses dados? A gente entra agora no mundo da digitalização de tudo. Essas informações, a gente entra numa nova era, numa era onde a informação é importante. E baseado nisso, a gente vê que o que foi colocado, além da commodity do agro, que é importante para o desenvolvimento e tem um papel fundamental na economia do Brasil, a gente, quando estuda economia, eu sou engenheiro eletricista de formação, mas o meu doutorado eu fiz em economia aqui. E vim conhecer o agronegócio e o potencial disso aqui. Eu fiz aqui na Unioeste de Toledo. E quando a gente estuda economia, a gente vê que a importância do agro como sua força motriz principal para mover e transformar essa região, como foi essa transformação. Mas, através dessa força motriz, a gente tem que trabalhar o desenvolvimento de outras economias. E aí, dando um exemplo do que o Itaipu vem fazendo, o que o Parque Tecnológico vem fazendo, com parceiros como a Iguaçu Vale e a Copavel, é o que a gente vem fazendo aqui com o Espaço Impulso. O que a gente quer fazer com o Espaço Impulso? É fazer com que a força do agro e a demanda do agro façam com que a gente estimule o empreendedorismo, estimule as startups que levem inovação, desenvolvam inovação. O sonho de nós todos aqui é que daqui a 5 anos, 10 anos, isso eu até falei para o governador, quando a gente estava numa missão técnica, uma missão de negócio em Dubai, eu falei assim, gostaria de ver daqui a 5 anos, 10 anos, a gente não só exportando commodity, mas exportando tecnologia. Porque potencial a gente tem. Se você olhar só o capital humano que o Oeste do Paraná produz com as universidades que estão aqui, é invejável para qualquer local do Brasil. A gente tem e o que a gente forma aqui, a Unioeste, tem um capital, a Unila, a Unioeste, o TFPR e as outras universidades e faculdades aqui formam um capital humano impressionante. No produto que nós eu falo exportar tecnologias. Tecnologias. E a energia faz parte do processo. E a energia, aí quando eu falo, eu voltei para o papel do Parque Tecnológico, falando da nossa ação no agro, mas na ação da energia a gente tem que trabalhar com tecnologias dentro desse novo modelo. A gente está vivendo um momento de transição energética. E a transição energética, você não pode pensar um processo de transição energética pensando só na energia pela energia. Porque quando eu penso em transição energética, eu tenho que pensar a transição energética no agro, para dar sustentabilidade para o agronegócio. Eu tenho que pensar a transição energética nas cidades.
pensando na sustentabilidade das cidades e como a energia pode fazer isso. E isso é o nosso papel. Prepara um trabalho com pessoas de valor, ou para trazer e envolver pessoas de valor, tudo muda. Então já mudou a minha rotina, até porque o economista, o Rodrigo, trouxe algo que é muito importante e fundamental na gestão do agronegócio, da agropropriedade, tá? Que são os dados. Como é que hoje a nossa inovação, as novas tecnologias estão contribuindo e podem contribuir mais para a gestão da propriedade rural? Agora, os senhores fiquem à vontade. Eu não dirijo mais a palavra, é o debate, fiquem à vontade. Hein? Nós temos um gargalo hoje por conta da conectividade. E, infelizmente, a gente não tem. Vamos pegar nível de Paraná, né? Falamos aqui de casa, nós não temos uma capilaridade de conectividade no campo como um todo. Mas eu acredito que com essas transformações, como o próprio Rodrigo Reis comentou, de novas tecnologias, logo, logo essa tecnologia já vai estar lá. Ou seja, essa conectividade. Energia nós já temos. Né? O que nos falta ainda é essa conectividade. Porque os equipamentos, a grande maioria, eles já vêm com tecnologia embarcada. E aqueles que ainda não têm, muitas startups já estão construindo essas tecnologias. Será aqui no Show Rural, né? Exatamente. Estarão aqui com a gente, tanto no Impulso quanto no Show Rural Digital. Mas essa questão da comunicação, a gente resolvendo, eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa competitividade com certeza vai aumentar. Afinal, esses dados hoje são muito importantes. Como você mesmo acabou de mencionar, isso é um insumo de muito valor agregado para nós. Quanto mais tecnologia nós tivermos no agro, mais competitivo nós ficaremos. E o Jason sentiu essa necessidade desde o início da Vale, né? No Iguaçu Vale a gente é um grande evangelizador da utilização dos dados, da aplicação dos dados nas mais diferentes áreas das indústrias de negócios, né? E o agro não é diferente. Então, dentro do Iguaçu Vale, nós temos um projeto do Data Lab Iguaçu Vale, que já tem uma perna lá no PTI, em Foz, e a Copavel é outro braço forte aqui na cidade de Cascavel. Qual é a função desse Data Lab? Qual é a função e qual é o desafio que nós temos quando a gente fala na aplicação de dados para o agronegócio ou para qualquer indústria? A ciência de dados é uma tecnologia nova que a maioria das pessoas que estão numa atividade produtiva não sabem exatamente que tipo de dados tem à sua disposição e como que esses dados que ela mesma está gerando podem usar para melhorar a sua atividade. Então a gente tem uma grande necessidade de fazer a interação desses cientistas de dados, desse pessoal mais da área de TI, integrando com o pessoal da produção, seja no agro, seja na geração de energia, para que dessa multidisciplinaridade a gente crie novos produtos orientados a dados que possam ter mais valor agregado. Então aquela ideia de você sair do grão de soja e ir para um produto com mais valor agregado passa hoje invariavelmente pela aplicação de tecnologia e o uso dos dados para criar novos produtos. Então esse é o grande ponto em que a gente vem evangelizando e integrando os vários atores do ecossistema para que a gente consiga juntar as competências de startups que começam a surgir com soluções de dados e aplicar isso em grandes empresas do agronegócio que têm o problema, mas às vezes não sabe como exatamente resolver aquele problema aplicando dados. Agora o senhor como rebatedor, né? Levantou a bola. Tá. Não, primeiro, tudo que já foi colocado de dados é importante. E o que o Neto colocou sobre conectividade realmente é um grande desafio. O que é que precisa ser feito? Né? O que é que precisa ser feito para que as tecnologias, a inteligência artificial, com a conectividade, ela transforme cada vez mais uma realidade dentro do agronegócio e que a gente consiga também estimular para que as empresas de base tecnológica desenvolvam soluções, porque quando a empresa de base tecnológica se conecta, tem sua conectividade, gera uma solução que resolve o problema da Copavel, não resolve só um problema da Copavel, um problema do Brasil inteiro e, quiçá, do mundo. E essas empresas vão estar aptas a estar exportando tecnologia. Então, o grande desafio nós precisamos ter uma política organizada de Estado, com foco em estimular essa nova cadeia, eu vou chamar de cadeia industrial e cadeia tecnológica no Estado. Eu sou um pouco reticente em depender do Estado para certas coisas. Você, Sérgio, a gente pode até ser reticente em depender do Estado. E a ideia não é depender do Estado. Mas não tem como a gente pensar em desenvolver economias sem pensar em como o Estado pode ajudar nisso.
O bom, se você olhar hoje, o agronegócio ele se desenvolve e muito de políticas que acontecem no nível de Estado acontecem e estão rodando hoje. E que fazem com que o Brasil se tornou a potência que é porque teve políticas que estimulam isso. Nós tivemos mesmo, Isso. muitos programas E a aí. gente tem que olhar, por exemplo, vou trazer para o campo da energia, que é o campo que eu domino. Geração distribuída. Geração distribuída, se eu perguntar para você qual é o estado brasileiro que mais tem plantas de geração distribuída implantadas e mais tem cadeia industrial desenvolvida, rapidamente você poderia dizer assim, é São Paulo. Não? Onde tem mais sol e vento? Vai ser lá no Nordeste. Não. Ou o Rio de Janeiro, que tem muito capital humano de energia, não é Minas. Por que foi em Minas? Porque Minas criou uma política de incentivos e de estímulo que hoje está gozando dos resultados disso. Pra você ter uma ideia, comparado ao Paraná, a cadeia de geração distribuída do Paraná, empresas, se você pega o capital social dessas empresas, elas chegam a ser 30 vezes maiores. Enquanto lá está com quase 35 bilhões de capital social de empresas na área de geração distribuída, o Paraná está com 1,4. E por que isso, se a gente foi o primeiro estado a implantar uma geração distribuída? Políticas e vocação. Nós temos a vocação do agro. E a gente tem que aproveitar essa vocação do agro para criar políticas que estimulem o agrotech. E a gente tem a tecnologia, a cadeia industrial da tecnologia do agro aqui. A gente tem potencial para isso. Não só do agro, que já é uma realidade, mas capital humano para isso. Se você olha, nos últimos 2 anos para cá, o PTI fez uma série de ações de estímulo a startups. A gente investiu em 23 startups, um pouco mais de 1,3 milhões. E é colocar dinheiro mesmo. Investimos econômico e financeiro. 1,3 milhões. 7 das 23 hoje vale 150 milhões. Olha a transformação disso. A meninada está feliz, hein? A meninada está feliz e quem colhe o resultado é a nossa região. Perfeito. Porque gera emprego, renda, tecnologia, exportação de tecnologia. É isso que a gente precisa. Uhum. E essa transformação ela pode ser potencializada, né? É isso que a gente... A gente tem muitos ativos, a gente precisa conectar esses ativos. Quando você coloca essa meninada, que estava lá solta, né? Com 1,3 milhão, você fala, pô, foi investido 1,3 milhão. 1,3 milhão na ordem do dia aqui do agronegócio é nada, né? É nada. Então, ou na ordem do dia da geração de energia, é nada. O que precisa é canalizar um pouco desse excedente, dessas indústrias que sobram, né? Que tem um acúmulo de capital, e reinvestir um pouco disso em inovação. Porque essa inovação, ela vai retroalimentar a criação de novas linhas de receita. Então, isso é o ecossistema. O ecossistema, a gente tem um desenho nas aberturas das reuniões do Iguaçu Vale, onde mostra lá, sai um empreendedorzinho lá com 1 ano, 2, 3, 4, demora 7, 10 anos para uma empresa dar certo. Uma empresa de inovação, de tecnologia, ela não vai ter lucro antes de 7 anos. Né? Então, já só dando um parênteses aí bem rápido, o que a gente quer do Estado não é nem o dinheiro, mas, por exemplo, se ele cria uma política de incentivo de importação de tecnologia para testar, já ajudou para danada. Gente. Um laboratório que o governo ajude a criar na região, que
de porto, nós travamos a produção agropecuária. Ele que sabe qual é o problema, o produtor, o cara que está à frente dos negócios. Mas quem que vai resolver um problema de gargalo portuário? Tem que ter a ajuda do governo. Então, para os grandes problemas, a iniciativa privada tem que levantar a bandeira, dizer que precisa de ajuda, e o governo tem que vir e ajudar a carregar o fardo. Então, a gente precisa, sim, do governo, né? Então, está certo o Paranhos, está certo as cooperativas, quando chamam o governo para ajudar. Nós não podemos só esperar que o governo não atrapalhe. Então, a iniciativa privada dá o caminho, e aí a universidade, as instituições organizadas como o SEBRAE, as associações comerciais, e o governo, sim, vem ajudar para resolver os problemas. É assim que a gente cresce. E um dos assuntos que a gente muito debate no nosso ecossistema é em relação à pauta, à cadeira. Claro que é sabido que existem outras prioridades, né? Vou citar algumas delas aqui. Está lá na primeira fila Covid, pedágio, já teve, Trevo Cataratas, Porto, como o Jadson bem disse. A gente sabe que nós temos... Sanidade agropecuária. Isso. É por nós sabido aí que nós temos várias prioridades. Só que a fila está andando e nós estamos lá na sétima cadeirinha e ainda estamos esperando e entra outra e nós continuamos lá e entra outra. E isso não pode mais acontecer. Então é isso que nós estamos fazendo. A gente já tem um movimento com um corpo muito forte, a gente já tem os atores, como o Jadson falou, que são os atores muito fortes e a gente está aguardando chegar a nossa vez. Mas a gente não pode ficar aqui em berço esplêndido. Então a gente está trabalhando com toda essa pujança, não só no agro, Itaipu Energia, de uma certa maneira, tem muitas soluções para o agro também, mas nós queremos ser ouvidos. E isso é muito importante para nós, porque muitas vezes as pessoas que têm a caneta na mão, que assinam, ainda não entendem todo o movimento que nós estamos fazendo. Então é isso, esses momentos igual esse, são muito valiosos para nós, afinal nós conseguimos ser ouvidos. Eu gostei de você dizer que nós precisamos ser ouvidos, até porque vocês estão no dia a dia, estão sentindo as dores. Eu penso até que vocês não dormem, devem sonhar com um algoritmo o tempo todo. Tá? Então não é alguém de um escritório refrigerado, bonitão, engraçadinho, que vai dizer o que deve ser feito. Desculpe a forma como eu me expressei, mas a realidade é essa. Nós não estamos no meio rural aqui produzindo, dando segurança para os nossos filhos, alimentação para o povo, para ficar de bonitinho. De jeito nenhum, né? Então tem que ser ouvido verdadeiramente, mas ouvido, não sei como é que você foi ouvido lá em Dubai pelo governador, o Rodrigo. E tem uma... Sim, foi muito bem. O governador sempre se coloca muito aberto para escutar as demandas e o que a gente leva para ele. Mas quando você fala de dor e quando a gente pensa em projeto, né, de futuro, a principal dor que eu vejo olhando o oeste do Paraná e lá em Foz do Iguaçu é que se a gente não criar alternativas para que a juventude do oeste do Paraná consiga continuar empreendendo, esse pessoal, a gente está perdendo capital humano, capital intelectual. E esse capital, no mundo da informação e no mundo da digitalização, é o capital mais importante que a gente tem. Se a gente hoje faz um mapeamento rápido dos estudantes que estão nas universidades aqui fazendo mestrado, doutorado e graduação, e depois de 5 anos, vamos ver onde esses estudantes estão. Muitos estão indo embora. Por quê? Porque a gente não está criando as oportunidades de fixar. E como é que a gente cria essas condições de fixar? Estimulando o empreendedorismo. Não tem outra saída. Não esperar a hora de buscar-nos de volta. Aconteceu em países como Singapura, teve que buscar seus pensadores, seus pesquisadores, para crescer. E a gente hoje tem perdido não só pesquisadores e cientistas, mas a gente tem perdido empreendedores. Isso é que mata. É verdade. A gente tem perdido empreendedores, né, Jefferson? O empreendedor vai buscar o solo mais fértil, né? Então, o ecossistema que consegue produzir essas condições adequadas, uma cidade bonita, limpa, com atrações, essa é a parte do governo, né? Produzir um ambiente atrativo para a vida. E a partir disso, condições como ter as boas universidades, porque ninguém quer também que seus filhos não estudem em boas universidades, ter opções de lazer, opções de cultura, né? Isso faz parte de se criar uma região de inovação. E aí partindo para laboratórios, para engajamento das empresas âncora, tá? Que é uma das temáticas da nossa conversa aqui, né? Vamos voltar nesse ponto da inovação aberta, né? Então é trazer uma empresa âncora, que é uma grande empresa que fatura bilhão e consome bilhão. Esse cara está comprando muitos insumos e ele pode orientar a criação de novos produtos.
Quando esse cara interage com uma startup, aquele empreendedor que está criando a sua empresazinha, e ele tem uma abertura de porta de uma grande empresa, como a Copavel, por exemplo, que tem várias empresas aqui associadas no movimento de inovação, onde o cara senta lá e conversa com o Neto, e o Neto consegue dar um direcionamento e falar, cara, isso aqui não é um produto que ninguém está comprando no mercado, você não vai conseguir vender isso. Essa orientação, esse engajamento da empresa âncora com a startup, com quem está saindo da universidade, esse momento do que a gente chama de Open Innovation, ou inovação aberta, isso é parte desse ambiente propício. Nos lugares onde você não tem isso, o empreendedor não está vendo um solo fértil para ele construir a empresa dele. Ele vai procurar outro lugar. Então a gente tem que interagir mais e criar esse ambiente propício a essa vida fértil que é o empreendedorismo. Uhum. Bem, eu só queria fazer uma por favor, conclui. Viu, Neto? Eu estou essa parceria que está sendo formada, Parque Tecnológico, Copavel, Claro, e ExoHub, etc., ela é o solo propício, que o Jadson está falando, para a gente conseguir atrair as âncoras e atrair o desenvolvimento. Eu acho que esse passo, e o show rural, ele reflete, na verdade, o show rural traz muito disso, né, da gente ter aqui várias potenciais de empresas âncoras para estar estimulando e trazendo as demandas para a gente estimular o empreendedorismo através da inovação aberta. Então, eu tenho certeza e estou convicto no passo que está sendo dado o impulso, que está sendo plantada a semente. Uma semente que daqui a 5, 10 anos, a gente vai ver que o jovem do oeste do Paraná vai estar aqui empreendendo tecnologia, exportando não só o commodity do agro, mas exportando tecnologia. Estou bem confiante nisso. Falando de tecnologia, eu vou vou propor a vocês um assunto que não agrada muita gente. Está ligado até ao que eles denominam aí de no-market. O pessoal não gosta que se envolva certos assuntos, certos temas com o resultado, com o lucro, com o negócio. Como é que essa inovação aberta que vocês falam e que estão implantando vai fazer com que o desenvolvimento com a inovação esteja alinhado à sustentabilidade? Bom, para nós isso faz todo sentido, né? Afinal, tratando-se de agro, o agro tem que ser sustentável, né? Não tem como eu tirar o leite da vaca se eu quiser comer a carne da vaca e matar a vaca depois, né? Então não faz muito sentido, isso tem que se manter. E isso a gente já faz, isso já está no nosso DNA, até da garotada nova. Eles já vêm com essa pegada, já vêm com essa pegada. Então isso é algo que não preocupa. Eles entendem sim que tem que ter inovação, a inovação vai trazer esse desenvolvimento, porém você tem que se respeitar a sustentabilidade. Então no nosso ecossistema e as novas startups que nós temos visto, várias já vêm com essa pegada. Tanto da sustentabilidade de energia, sustentabilidade de economia, agora a questão de carbono zero. Então isso é algo que já está caminhando com a gente. Eu queria dar um exemplo interessante sobre isso. Porque há 2 anos atrás, quando eu assumi a diretoria de Negócio e Inovação, lá com o Vitor General Garrido, esse foi um desafio que a gente enfrentou de cara. Tá, nós vamos investir em empreendedorismo, isso dá retorno? Qual o retorno que isso dá? E a gente fez, então beleza, vamos fazer o seguinte, vamos criar os programas aqui, vamos criar uma estratégia, porque não tem que investir na loucura, você tem que criar uma estratégia, entendendo o ambiente onde você está. A gente está num ambiente onde a densidade de startups são poucas, a gente está num ambiente onde a gente está estimulando ainda esse conceito de investimento em startups. Então a gente tem que entender, a gente traçou uma estratégia para isso. A gente tinha 16 empresas de base tecnológica, hoje a gente está com quase 70. Essas empresas, elas saíram, a gente saiu de um faturamento médio, a gente tinha uma meta de empregos, de 90 empregos no final de 2021, das empresas, a gente chegou a quase 370 empregos, que é o que cresceu. O faturamento dessas empresas saiu de 4 milhões para quase 30 milhões no ano passado. E aí eu comecei a mostrar os resultados que tem para a sociedade e os resultados para o ecossistema do PTI. E o impressionante é como essas empresas se desenvolveram durante um período de pandemia. Então, a pergunta é sustentável? Se você traçar uma estratégia, e como a gente está vendo os números, é super sustentável. A gente investiu 1,3 milhões. De 1,3 milhões, como eu falei já, das 23 empresas, 7 empresas juntas, o evaluation dessas empresas passa dos 100 milhões a 150 milhões chegando. É um resultado
interessantes. E aí, grandes empresas que estão comprando essas startups, então, ou comprando parte dessas startups. Essa economia começa a girar, porque a partir do momento que cresce, que gera emprego, essa coisa começa a girar. E a tendência, eu falei o seguinte, olha, a gente está no exponencial, mas a gente ainda está no comecinho da exponencial. Daqui a 5, 6 anos, 10 anos, a gente vai ver onde esse ponto vai estar. E o que é fantástico é você olhar para trás, cada um de nós aqui que está construindo isso, olhar para trás e assim, ó, eu estou entregando um mundo melhor para os meus filhos. É isso que a gente quer. E até pegando um pouco do teu gancho ali, já se me permite, nós temos um campo de testes fantástico. Assusta um pouquinho saber que uma outra empresa, uma outra gigante está comprando uma startup do nosso ecossistema. Porém, o que nós temos é uma base de teste fantástica. Se tratando de agro, que é o nosso DNA, isso é algo que nos tranquiliza. Porém, nós temos que arregaçarmos as mangas e irmos para o campo. Tentar proteger e não perder, né? Exatamente. Jadson. A gente tem visto muito esse movimento, né, das startups interagindo, algumas sendo compradas, e fusões, aquisições. Eu acho que isso mostra assim, que não somos só nós que acreditamos nisso, né? Eu acho que valida comercialmente, em termos de negócio, né? Então a gente vê essas startups levando um selo de bom negócio, porque tem alguém querendo comprar. E a gente vê várias dessas empresas também buscando selos de sustentabilidade, né? Então o ESG, ele está muito na moda e está sendo muito valioso. Toda startup que hoje não tem uma estratégia de ESG, ou mesmo uma grande empresa que não tem uma estratégia de ESG, ela começa a ser questionada. Isso está impactando diretamente no valor dessas empresas. Então, está todo mundo já consciente de que pensar em governança, em sustentabilidade, em ambiente, isso dá lucro sim. Então, é uma atividade que você investe no meio ambiente e o meio ambiente está te valorizando por isso. Então, isso já está bem provado e todo mundo está sabendo disso. Isso é muito bom. Gente, tem alguns momentos da vida que a gente tem que agradecer a oportunidade. E a oportunidade que eu tive aqui foi extraordinária de conversar com o Jadson Siqueira, que é coordenador do Sistema Regional de Inovação SRI Iguaçu Valley, do José Rodrigues Neto, coordenador do Show Rural Digital, o nosso neto, e o Rodrigo Reis de Almeida Galvão, doutor Rodrigo, diretor de Negócios e Inovação do PTI, o Parque Tecnológico da Itaipu. Como vocês observaram, esses nossos amigos, e me permitam assim dizer, eles têm identidade forte com as instituições que representam e com os propósitos dessas instituições e, por que não dizer, dos seus próprios programas, seus próprios projetos de vida. E isso dá valor, não só à proposta do nosso Show Rural Digital, como também para engrandecer o futuro dos nossos jovens. Muito obrigado a vocês pela presença aqui. Quero também agradecer as menções que estão sendo feitas nas redes sociais referente ao trabalho da nossa equipe aqui da TV Show Rural. Continue participando e se você quer algum assunto para ser pautado, escreva aí também. Participe dos nossos debates, participe das nossas entrevistas. Integre-se, porque todo esforço que fazemos aqui é para atendê-lo e isso é o que mais nos importa. E a satisfação de você, por certo, é o que nos engrandece também. Então, muito obrigado. Até amanhã, 10 horas da manhã. Fique ligado com a gente, hein?